Mas isso não importa, porque Deus é Pai. E Pai ama, meu irmão. Você pode estar distante, você pode estar longe, você pode fazer o que quiser. O Pai continua te amando. Tudo bom com vocês, meus irmãos? Cara, espero que sim, né? Já faz muito tempo, hein? Deu saudade. Desde o ano passado que a gente não se vê. Essa piada ela não poderia faltar, né, porventura. Mas é isso, meus irmãos. Estou muito feliz, né? Estamos aqui para dar continuidade àquilo que nós iniciamos no ano de 2025. E cá estamos nós, agora nesse ano de 2026, com metas novas, com obstáculos novos a ser vencidos. Mas, para porventura, você que não me conheça ainda, né? Eu quero me apresentar. Eu sou o Gabriel, eu sou o pai da Annalise, eu sou o marido da Elisama e eu sou mundialmente desconhecido, né? Poucas pessoas me conhecem, acredito que muitos que estão aqui, poucos me conhecem, assim também como eu conheço poucos de vocês. E tudo bem com isso, sem estresse em relação a isso, porque isso cumpre com o meu propósito aqui, isso cumpre com aquilo que eu desejo, que não é eu me tornar conhecido, mas é fazer Jesus, fazer Deus conhecido. Isso aqui é o que João Batista disse, né? Que ele cresça e que nós venhamos a diminuir, que ele apareça em nome de Jesus. Eu não sei se você porventura não assistiu outro vídeo, desde já eu quero recomendar. Eu acredito que o pessoal vai colocar na descrição aqui embaixo aqui, o link do primeiro vídeo, porque faz sentido. Na perspectiva do ano passado, a gente estava trabalhando conhecer, né? É o tema central da palavra de Deus, que é o conhecer o único Deus verdadeiro e a pessoa de Jesus Cristo. E nós trabalhamos e meditamos acerca disso. E eu quero dar continuidade acerca desse pensamento, né? Nós estamos estabelecendo aí uma estrutura, uma base, um alinhamento para posteriormente esse devocional do Fala Bênção poder dar continuidade e de alguma forma somar para mim e para a tua vida. Então, usando o mesmo texto do outro vídeo, em João 17, no capítulo 3, nos diz o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheço, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, no primeiro vídeo, no primeiro devocional, nós vimos que a vida eterna ela é conhecer tanto Deus como Jesus. E isso eu acredito que ficou bem definido, bem estabelecido ali o entendimento. Mas nesse episódio eu queria ser mais específico. Eu queria trazer mais detalhes, ser mais detalhista. Eu queria dedicar mais o tempo aqui de hoje no conhecer o único Deus verdadeiro. E eu acredito que isso será de grande utilidade para o dia de hoje. Assim, eu confesso que eu estou um pouco ousado hoje, né? Hoje eu acordei bem ousado, porque é até uma audácia, né? Uma impetulância da pessoa tentar trazer uma definição do único Deus verdadeiro. Porque, meus irmãos, é difícil definir Deus. Deus é indefinível, ele é imensurável, ele é grande demais para a gente poder, em palavras, poder traduzir isso. Mas, na medida do possível, né, nós vamos tentar estabelecer esses detalhes, isso que irá nos ajudar a conhecer esse único Deus verdadeiro. Então, assim, a primeira coisa a se pensar é que o texto fala que existe um único Deus verdadeiro. Então, se existe a menção de um Deus verdadeiro, é porque existe a possibilidade de deuses falsos. E isso é uma verdade. E pode ir pior ainda, né? Isso é uma verdade e isso se torna um grande problema, essa verdade de existir outros deuses falsos. Porque isso, porventura, você talvez está dedicando a vida a servir a esse Deus falso. E aí você está caminhando para um caminho de perdição, um caminho de perca, um caminho de morte, um caminho do errado, né? Certa feita eu ouvi uma ilustração que eu acho que vai ajudar a gente a ter um melhor entendimento acerca do que iremos tratar no dia de hoje. Uma moça, ela sonhava em se tornar bancária, e aí ela estudou muito, se dedicou muito para o concurso que abriu em determinado banco, e ela conseguiu, teve êxito, passou no banco e foi aprovada. E aí, no primeiro dia lá, na formação dela, né, o instrutor lá dando os primeiros retoques, das primeiras orientações acerca do que ela iria exercer ali como bancária, ele falou que eles irão aprender a identificar notas falsas, que é a principal matéria-prima deles ali, né? Eles lidam com cédulas, com dinheiro a todo momento no banco.
E ela ficou toda empolgada, ela ficou toda alegre, porque, cara, eu vou descobrir então como que os bandidos, como que os falsificadores, como que os criminosos, porventura, eles têm várias notas falsas e como é que eles são criativos. Ela ficou toda empolgada. Lá vão ter várias notas para mim poder estudar e aprender e ver. Isso vai ser muito legal. Ela ficou muito empolgada. Mas quando ela entrou na sala de fazer formação, só tinha uma nota. E aí, essa que é a ênfase, porque a nota que tinha lá era a nota verdadeira. E aí o instrutor falou com ela o seguinte: olha, a missão de vocês é passar o dia todo observando essa nota e tentando aprender o máximo de detalhes e a máxima de informação que essa nota contém. Então, assim, a dica é você dedicar o seu tempo a não pesquisar, a não se aventurar em deuses falsos, mas meditar, mas conhecer, mas se aprofundar naquilo que é verdadeiro. Porque verdadeiro é só um. Então, isso é questão de matemática básica. Se você se dedicar a aprender ao único Deus verdadeiro, você facilmente vai identificar os deuses falsos. Mas o Deus verdadeiro, ele é conhecido, meus irmãos, por alguns atributos que eu acredito que nos ajuda a entender e a reconhecer que ele é o Deus poderoso. Nós conhecemos na teologia, por exemplo, a onipresença, né, a onipotência, a onisciência, e esses são atributos que pertencem unicamente e exclusivamente à pessoa de Deus. Ele está em todo lugar, ele tem todo o poder e ele tem todo o conhecimento. Isso é algo maravilhoso, mas esses atributos, eles são difíceis de se compreender, porque pensa comigo, nós na nossa mente totalmente limitada, a gente fala e tenta entender, mas isso não é compreendido na sua plenitude. Porque como que o mesmo Deus que está aqui agora nesse estúdio também está aí do seu lado? Como explicar isso? E vai estar, o mesmo Deus está no Brasil, está em Portugal, está nos Estados Unidos. É difícil de se compreender a nossa mente. Ela é limitada para poder compreender isso. Imagine a onipotência. Deus, ele tem todo o poder. Não existe problema, não existe dificuldade, não existe força da natureza, não existe nada que supere o poder de Deus. Isso é imenso, não tem como medir a força, o poder de Deus. Então isso é difícil de se imaginar. A onisciência, Deus sabe do passado, do presente. Na verdade, nem existe isso para Deus. Passado, presente e futuro, ele é o tempo. Então, são coisas difíceis de se compreender, de se entender esses atributos de Deus. Então, eu gostaria de ver no dia de hoje, não atributos pessoais, podemos dizer, como onisciência, onipresença, onipotência, né? Imutabilidade, eternidade. Eu não gostaria de ver isso no dia de hoje, mas eu gostaria de ver então o que eu defino como substantivos relacionais, que nos ajudará então a relacionar melhor com a pessoa de Deus, porque existem esses atributos, e isso são válidos, são importantes, revelam o poder, a grandiosidade de Deus, mas no dia de hoje, para essa perspectiva que eu estou trazendo de conhecer, de se relacionar, eu acredito que os substantivos relacionais de Deus será bem válido para nosso entendimento acerca desse Deus e do conhecimento acerca dele. Então nós podemos substituir, por exemplo, o nome de Deus por diversos outros substantivos que definem Deus em algum aspecto. É óbvio que Deus ele compõe diversos substantivos que definem ele. Mas, para não ficar longo e extenso esse vídeo, eu acredito que nós temos 3 que são essenciais, que são primordiais, que eles trazem um início aí bem desejável para os nossos corações nessa perspectiva de conhecer a pessoa do único Deus verdadeiro. E o primeiro que eu queria pensar com vocês, desses substantivos relacionais com a pessoa de Deus, é que ele é criador. Isso mesmo, o nosso Deus, ele é um criador. Lá em Gênesis, no início, no princípio de todas as coisas, nós temos a informação que Deus é o criador. E isso é belo, isso é lindo, porque ele não se limita a um criador igual ao que nós temos por aí. Porque talvez você pense em criador na mesma perspectiva que o mundo, porventura, nos fornece. Ou seja, o criador do avião, o criador de computador, da cura do Covid, da bomba atômica, não sei. E, cara, isso tudo é muito incrível. Imagina, o cara que criou, porventura, o avião. Cara, há 6 anos atrás, quando eu cheguei em Portugal, eu sou do Brasil, lá do interior da Bahia, então eu, por 9 horas, atravessei o oceano. Imagina a pessoa que criou isso, é algo extraordinário, incrível.
A pessoa que criou, né, a tecnologia como computadores, como celulares e infinitas outras possibilidades, a gente tem visto o avanço e isso também é algo muito incrível. A cada dia a gente se surpreende. A pessoa que criou a cura do Covid, porventura. Nós, outrora, estávamos distantes. Aí veio os cientistas e, com a sabedoria, criaram algo que nos possibilitou a retomar essa proximidade. Isso também é muito incrível. E, cara, tudo isso é sim um Criador. Mas o único Deus verdadeiro é muito, muito mais incrível que esses possíveis criadores. O interessante é que o fato de Deus ser Criador, e a gente pode refletir acerca disso, é que ele se torna um artista. Isso traz beleza, porque o que é um artista? Um artista são pessoas que criam, sei lá, pinturas, esculturas, obras nas quais nós temos a possibilidade de contemplar. E existe infinitos artistas aí que criaram coisas que ultrapassaram, né, décadas, séculos, e até hoje são obras valiosas, porque artistas criaram obras dignas de serem contempladas, de serem valiosas. Mas, mesmo assim, esses artistas não se comparam com o nosso Deus, o Criador. Porque a obra mais linda de Deus é o mundo. A obra-prima dele, né, mais bela é o mundo. E, meus irmãos, eu não sei se você teve a oportunidade de parar e refletir no mundo, mas existem belezas naturais, belezas estruturais, em todos os aspectos que revelam, né, a grandiosidade, o poder do nosso Deus, sendo um Deus criador. E assim, existem belos montes super, mega, hiper altos, existem ótimas cachoeiras, aí, belíssimas cachoeiras com quedas de águas aí que são imponentes, existem vales, existem os mares, enfim, quando nós olhamos para a natureza, para o planeta, a gente contempla, né, a obra-prima de Deus. Mas o mais belo disso tudo, verdadeiramente, é você, dessa obra-prima de Deus. O mais belo sou eu, o mais belo é nós, os seres humanos, a criatura. Porque toda a terra e os seus animais, Deus criou no falar. Ele falou, terra, produza isso, faça mar, água, produza isso, e só no falar. Mas quando chegou no homem, quando chegou naquilo que é a nossa, né, descendência, ele fez com um toque. Então ele fez questão de pôr a sua mão. E nesse momento então desse toque, houve o quê? Houve ali um relacionamento, houve ali uma intimidade, houve ali uma proximidade da parte de Deus. Então é diferente, você entende? A beleza do Deus Criador, lá no princípio de todas as coisas, para comigo, para com você, para com o ser humano, ele iniciou em um âmbito, em um lugar de relacionamento, de intimidade, de proximidade. Então, assim, uma das formas de se conhecer, de se relacionar com esse único Deus verdadeiro, é primeiro entender que Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive de cada um de nós. Entender que Deus é o Criador, isso te revela a sua origem. Entender que Deus ele é o vosso Criador, isso te revela a sua identidade. Isso te revela o seu propósito. Então, olha o tanto de solução de problemas que talvez você criou. Porque assim, jovens, estamos em uma época onde origem, né, a identidade, o propósito de cada um de nós estão totalmente equivocados, de muitos de nós, melhor dizendo. E assim, estamos em uma época onde a crise existencial ela é muito forte. Estamos em uma época onde a crise de identidade ela é pertinente. Estamos em uma época em que pessoas perderam o propósito, não sabem o que fazer, estão perdidas ao léu. Então, isso é tudo falta de entender que Deus é o seu Criador. Então, agora não existe uma crise existencial, porque você sabe a sua origem. Quando você entende que Deus é o Criador, isso te revela a sua identidade. Então agora você agora tem a identidade de que uma pessoa que é santo, porque o nosso Deus é santo e ele convida a nós a sermos santos. Você percebe? Então isso soluciona diversos problemas que estamos passando na nossa geração, principalmente no âmbito da questão dos jovens. Perceba como é essencial você buscar esse entendimento, porque às vezes nós falamos de forma esporádica, não, eu entendo, Deus criou os céus e a terra, mas medita nisso, busca nisso. Isso vai trazer a sua origem.
E aí você vai começar a viver a partir desse Deus que foi o seu Criador, e agora você então entende a sua origem, você entende a sua identidade e você entende o seu propósito na pessoa de Deus. Mas eu gostaria de pensar também agora no segundo aspecto, né, desse substantivo relacional com a pessoa de Deus. E o segundo que eu gostaria de pensar com você é que Deus, ele é também Senhor. Isso mesmo, então Deus é Criador e Deus também é o seu Senhor. Uma curiosidade que vale a pena, a palavra Senhor, ela é a mais mencionada na Bíblia. Então, se você dar um play aí e correr lá no chat, no Google e pesquisar qual é a palavra mais mencionada na Bíblia, vai te aparecer esse Senhor. Várias vezes, né, ou melhor, aparece de forma variada de 6 a 8 mil vezes. Isso depende ali da tradução porventura. Só no Antigo Testamento, por exemplo, existe mais de 5 mil menções. Aí é claro, né, que existe a menção do Senhor todo minúsculo, o Senhor só com o primeiro S maiúsculo, o Senhor com todas as letras maiúsculas. Mas, entenda, a palavra Senhor é a mais mencionada. Então existe uma expectativa, existe algo aí subliminar acerca dessa palavra Senhor. O interessante, mais ainda, é que lá em Gênesis capítulo 1, nós damos início aí, né, no Deus Criador. Deus, ele é descrito como Criador. Então, no princípio, Deus criou. A frase já começa assim: no princípio, Deus criou. Então, Gênesis capítulo 1, todinho é mencionado Deus como Criador. Então, o substantivo relacional dele ali é só o Criador. Aí, quando nós vamos para Gênesis 2, aparece pela primeira vez a palavra, então, Senhor. Em Gênesis capítulo 2, lá em Gênesis capítulo 2, verso 4, vai aparecer a primeira menção, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, perceba, a primeira vez que a palavra Senhor, esse substantivo relacional que eu estou tentando trabalhar no dia de hoje, aparece, é ligando a pessoa de Deus. Então, a ênfase agora não é o Criador, a ênfase agora nesse subtópico é Senhor. E assim, nós aprendemos e entendemos que Criador, ele revela a nossa origem. Agora, Senhor, ele revela a quem pertencemos. Então perceba, Criador revela a nossa origem. Senhor revela a quem nós pertencemos. Se o substantivo que nós falamos outrora, Criador, estimula a intimidade porque ela revela a nossa origem, então o substantivo Senhor, ligado à pessoa do Deus, do único Deus verdadeiro, ela estimula você a uma intimidade porque nós pertencemos a Ele. Então assim, Deus não somente, ele não somente te criou, você pertence a Ele. Eu acredito que existe, dentre esses problemas, um que é muito grande. Porque assim, nós queremos o Deus que nos criou. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso ter o Deus que nos criou. Mas nem sempre nós queremos o Deus que é o Senhor. Se relacionar com o Deus que nos criou, que fez todas as coisas, que tem todo o poder, isso é muito fácil, isso é conveniente. Isso revela, por exemplo, o Deus Criador revela o poder dele. Então, ele criou todas as coisas. Ele pode criar facilmente qualquer outra coisa e te dar. E isso é conveniente, isso é agradável de se ter. Mas se relacionar com o Senhor, o único Deus verdadeiro que tem agora o substantivo relacional, e você vai se relacionar com ele a partir da perspectiva de que ele é Senhor, isso traz um pertencimento, isso requer de nós uma obediência, isso requer de nós uma submissão. E muitas das vezes não é interessante isso. Porque quando você tem que ser submisso, quando você tem que não fazer agora a sua vontade, mas a vontade do seu Senhor, isso traz um empecilho. Isso talvez te trava, isso talvez te paralisa. Mas assim, o grande problema de não desejar o único Deus verdadeiro como Senhor, e Ele é o Senhor, é porque nós estamos medindo Ele com a régua errada. Nós estamos medindo Ele com a régua baseada na sua perspectiva aqui na Terra. E aí nós sabemos que aqui na Terra existem senhores carrascos, senhores corruptos, senhores ruins, porventura. Mas experimenta olhar para Deus da forma da sua origem, do Deus Criador. Ou seja, o Deus que te fez com um propósito, com identidade, né, com uma origem. E aí você vai ver a beleza disso, porque assim, o senhorio de Deus, ele não é igual da terra. O senhorio de Deus, ele é um padrão do céu.
interessante que, voltando lá no início de todas as coisas, que isso é até engraçado de se pensar, porque assim, quando Deus criou o mundo, ele foi em 6 dias, amém? E aí no sétimo, então, a palavra de Deus nos diz que ele descansou. Aí, quando ele criou o homem, então no 6º dia, a palavra de Deus nos diz. E aí então nós podemos trazer para, né, uma brincadeira dos tempos modernos, que é o sextor. Ele criou o homem no sextor. Aí Deus pega e fala o seguinte, ele sendo o Senhor, amém? Ele fala o seguinte, olha, vou dar um trabalho para vocês, porque eu sou o seu Senhor. Vai lá e dá nomes para os animais. Olha que trabalho fácil, meus irmãos. Dá nome aos animais. Ele fica à vontade. A regra era dar nome para os animais. Esse é a sua função, o seu trabalho. E aí ele foi. Aí isso foi na sexta-feira, no 6º dia. Quando pensa que não, Deus falou o quê? Sábado é descanso. Olha que coisa maravilhosa desse Senhor. Aqui na Terra não existe isso. Já pensou você começar a trabalhar no 6º dia? A sua função é somente dar nomes e aí logo de cara você já tem uma folga no próximo dia? Então perceba que o senhorio de Deus é nessa perspectiva, porque esse aqui é o padrão, essa aqui é a origem. Ele iniciou você no último dia lá da criação e logo você foi criado logo no descanso praticamente. Mas no descanso de quem? Do seu Senhor. Então assim, ter Deus como Senhor, ele é uma espécie de segurança, não é opressão. O mundo ensina que os senhorios, ele oprime, ele cobra, ele exige coisas, mas o nosso Deus, ele é um Deus de segurança, porque ele nos criou e no momento de descanso ele logo, porventura, já determinou isso para mim e para você. Então, o senhorio de Deus não é comparado com o desse mundo e vale a pena você parar, meditar, né, se aprofundar nesse substantivo relacional e aí você terá uma nova visão, uma nova perspectiva do que é verdadeiramente o senhorio de Deus. Mas, para nós avançarmos e caminhar para a parte final, o terceiro e podemos dizer o último subtópico ou substantivo relacional da pessoa de Deus é que ele é Pai. Uau! Pai. O nosso único Deus verdadeiro, ele também é Pai. E assim, no Antigo Testamento, quase não se tem menção de Deus como Pai. Poucas vezes é mencionado algo desse tipo. E isso se torna mais visível, mais notório no Novo Testamento, principalmente na pessoa de Jesus. A todo momento ele veio, um dos propósitos de Jesus inclusive foi revelar o Pai. Então isso tem muita ênfase no Novo Testamento. Mas entenda, o fato de não ser muito falado no Antigo Testamento a questão da paternidade de Deus não faz ou não quer dizer que Deus já não fosse Pai. Ele sempre foi Pai. O interessante é que se tem aquele ditado, né, lá no Brasil principalmente, Pai é quem cria. E aí, logo eu falei que no início Deus é o Criador, Ele nos criou. Então, logo Deus é Pai, então, meu e seu. Por quê? Porque Ele nos criou. Então, se o Pai é quem cria, Deus ele se torna o Pai de acordo com esse ditado. Mas então nós já vimos que o Deus Criador ele significa o quê? Conhecer a nossa origem, Ele revela a nossa origem. O Deus Senhor ele significa que é um conhecer, é uma revelação a quem nós pertencemos. E o Deus Pai? E o Deus Pai, o que Ele então revela, o que Ele produz na gente? Pai, ele representa, na grande maioria, se a gente for fazer uma pesquisa, Pai representa um amor. Pai representa cuidado, proteção, zelo, amizade, companheirismo e diversos outros adjetivos que a gente pode colocar na pessoa do Pai. Então, entenda, a revelação do Deus que é Pai nos leva para um lugar de muita intimidade, de muita comunhão, de muita proximidade. Eu acredito e eu defino que a paternidade de Deus é o ápice do relacionamento com Ele. Você se relacionar com Deus Criador é válido, tem que entender isso. É um princípio válido porque você vai entender sua origem. Você se relacionar com Deus que é Senhor é necessário, não é nem válido, é necessário, porque Ele é o nosso Senhor. Nós devemos obediência, submissão e dependência na pessoa dEle. Mas entender que Deus é Pai, isso é muito forte. Isso é o ápice do relacionamento. Quando você chama Deus de Pai, isso traz outra perspectiva de vida para mim e para a tua vida. E assim, talvez para algumas pessoas que estão aqui nos assistindo agora, esse substantivo Pai não seja muito bom.
porque, sei lá, talvez você não tenha um pai, infelizmente, talvez você perdeu seu pai, né? Morreu, ele talvez nunca te registrou, você nunca sequer conheceu seu pai. Isso acontece, a gente sabe, infelizmente. Eu, por exemplo, eu perdi meu pai muito novo, né? Eu tinha 6 anos de idade quando meu pai veio a falecer. Então, eu sou órfão de pai, porventura. Isso eu defino que foi muito ruim, né? Eu vivi isso e foi muito ruim, foi muito desagradável essa situação na qual eu passei, em perder o meu pai, essa ênfase de ter, né, a paternidade ali de formativa. Mas eu tenho crescido na revelação de que Deus é Pai e principalmente de que Ele é o meu Pai. Eu sou pai da Annalise e isso me ajudou bastante a entender acerca dessa perspectiva. Entender que Deus Pai, entender que Deus é Pai, isso me trouxe cura, isso me trouxe um nível de restauração, isso me trouxe uma alegria, isso me trouxe diversas, né, vantagens para o meu viver, porque outrora era uma falta que eu tinha. Era algo que me faltava, porque eu não tinha nenhuma referência, por mais que a minha mãe me criou da melhor forma possível, mas falta, né, esse símbolo ali de paternidade também, que porventura por muitos momentos eu não tive. Mas aí em Cristo, ou melhor, em Deus, o único Deus verdadeiro, eu tive essa revelação de que Deus, Ele é o meu Pai. Então assim, na mesma perspectiva do tópico anterior, talvez estejamos comparando a paternidade de Deus com a dos homens. E isso eu confesso que é inaceitável. Não faz nenhum sentido. Porque o padrão de paternidade de Deus é totalmente diferente. Inclusive, Deus, Ele é o padrão de paternidade. Não é nós olharmos para o homem e depois olhar para Deus. Não, é olhar primeiramente para Deus e depois buscar nos homens, então, a referência acerca disso. Então, voltando para o princípio de todas as coisas lá, porque Gênesis está muito impregnado nessa revelação aqui, depois de Deus terminar toda a criação, é interessante que ele olha e diz, tudo é muito bom. Então ele termina todas as coisas, ele cria todas as coisas. E aí ele, no cada momento da etapa ele falava, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas quando ele finaliza tudo, ele diz, tudo é muito bom. Então Deus criou para seus filhos, ele sendo o pai, um jardim do Éden. E assim, eu não sei se você sabe o que significa jardim do Éden. É interessante, porque jardim do Éden significa lugar de prazer, lugar de delícias. Então, Deus sendo pai, e ele é pai, ele não criou algo somente bom, ele criou algo muito bom. Então, Deus sendo pai, ele não dá somente prazer e delícias, ele cria um lugar repleto, definido, cheio de prazeres e de delícias. Então, quando nós olhamos para o princípio de todas as coisas, o Éden, ele é uma expressão de amor. Ele é uma expressão de zelo, de proteção, de cuidado de um verdadeiro pai. Então ali, imagina, é um quartinho do bebê ali, porventura, quando ele criou os primeiros seres humanos ali, Adão e Eva, aquilo ali era a recepção dele. E aí ele deu então um jardim, onde é o lugar de prazer, onde é o lugar de delícias. Então assim, a paternidade de Deus é este lugar, meus irmãos. Porque, como eu mencionei, talvez outrora isso para você não seja algo que soe bem. Você precisa ser curado, você precisa perder essas frustrações que, enfim, homens aí que não têm esse entendimento acerca disso, porventura, não cooperaram para esse entendimento da paternidade de Deus. Então eu peço que você possa investir em se dedicar, em aprender, em buscar a revelação de que Deus, ele é Pai. Porque, para finalizarmos, eu só quero dizer que Deus, ele não precisa aprender a ser pai. Ele sempre foi pai. Desde o princípio, lá no Gênesis, ele criou já sendo um pai. Na verdade, é nós que temos que aprender a ser filhos. É eu e você que temos que olhar para Deus e enxergar que ele é o Deus que é pai. Então, assim, no dia de hoje, a perspectiva que eu queria pensar acerca desse único Deus verdadeiro, de forma ousada, é trazer essas 3 definições. Deus Criador revela a sua origem. O Deus Senhor revela a quem pertencemos. Mas existe o Deus Pai.
E aí não é uma questão de origem, não é uma questão de pertencimento. Talvez você, eu nem dou bola, talvez você está aparecendo nesse vídeo aqui, não percebe nada de Deus, não quer pertencer a Deus, não quer saber se a sua origem é dele, mas isso não importa, porque Deus é Pai e Pai ama, meu irmão. Você pode estar distante, você pode estar longe, você pode fazer o que quiser, o Pai continua te amando. Isso é revelado na palavra de Deus. O Pai continua ali amando, desejando, querendo cuidar, querendo zelar, querendo suprir, querendo amizade, querendo relacionar com você. Então, essa revelação, ela é necessária para mim e para a tua vida. E assim, eu me despeço, quero ser grato por esse momento. Espero que essa palavra tenha transformação, possa ativar em você algo que te faça buscar mais essa revelação do único Deus verdadeiro, que isso possa fluir e te levar para esse lugar de uma melhor intimidade. Então eu agradeço e comenta, compartilha e curte aí em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.